Você está ouvindo o nosso Piumcast, o nosso podcast. Olá, Piunzeira, espero que todos estejam bem. Bom, este é o Piumcast, o nosso podcast. Bom, meu nome é Antônio e hoje a gente vai falar sobre poesia. Esta é minha rima. Bom, hoje a gente conta com a nossa convidada desenhista, arquiteta, poetisa e tantas outras qualidades que ela tem, Joelene Lima de Abreu. Bom, esta é uma produção independente e conta com o apoio da Loja Santa Maria e com Emily Boutique. Loja Santa Maria pode ser encontrada na rua Trajano Collor Neto, aqui em Pium, e a Emily Boutique em Palmas, Taquaralto. Bom dia. Bom dia. Aqui, fiquei confusa. Não, tranquilo. Bom dia. Eu queria que você falasse o seu nome e se apresentasse um pouco. Bom, meu nome é Joelene, você já me apresentou. Meu nome é Joelene e eu sou filha de Pium também, como você. E estou aí entre fazer arquitetura e fazer arte. Escrevendo, principalmente. Bom, como foi seu primeiro contato com as letras, com a poesia? Meu primeiro contato com a poesia, ela vem desde muito cedo. Eu tenho memórias da minha mãe lendo cordel e eu lembro que isso me tocava muito. A poesia, a rima sempre me tocou profundamente e já vem daí, desde criança, desde bebezinha que eu me lembro da poesia na minha vida. Você gosta de escrever mais sobre o que, geralmente? Eu escrevo, eu sou uma pessoa que sente, então eu escrevo sobre o que eu estiver sentindo, sobre o que me impactou. Às vezes eu vou numa peça e essa peça me toca de alguma maneira e eu chego em casa e escrevo. Não tem um tema que eu gosto de escrever, eu escrevo sobre o que eu senti. Em 2022, esse ano já, você participou de um projeto que é muito, muito interessante, espero que todos depois possam ir lá verificar, Abuso Cast. Como foi participar desse projeto? Ele já foi, digamos, um derivado de outro projeto também. Eu queria que você falasse sobre como foi participar desses dois projetos. Abuso Cast, ele é um braço do projeto Teaitua, que foi idealizado por um grande amigo meu lá de Palmas, o Thiago Mena, que idealizou e executou esse projeto, e eu acabei que fui envolvida dentro do processo com ele e participei de algumas etapas. O Abuso Cast chegou... Pensando. Não, tranquilo. Tá, o Abuso Cast chegou e eu participei da mesa redonda com eles e me senti muito lisonjeada de ter sido convidada para participar desse projeto, porque ele traz um desafio para todos nós que fomos envolvidos no projeto. Tanto eu, quanto o Thiago Mena, quanto o Kaká, que também estava na ocasião. Porque é um assunto que fala profundamente a cada um de nós que passamos por essas experiências que são dolorosas, e quando a gente trouxe isso para o mundo da arte, a gente foi mastigando essas emoções e transformando elas numa matéria-prima, num conteúdo mais fácil de digerir, e através disso a gente conseguiu chegar em outras pessoas. E isso teve um valor bem gostoso, assim, de experiência mesmo. Qual o canal que a gente tem acesso a esses dois produtos para a gente poder verificar depois? No YouTube, o Spotify? Spotify, eu acho, né? Acho que o Mena postou no Spotify. O Teaitua, eu não sei se ele está no YouTube. Mas o Teaitua é um filme que conta de forma... Como é que a narrativa é narrado ou é um filme mesmo com personagens fictícios? O Teaitua, ele é uma história fictícia baseada em fatos reais.
Você pega um conteúdo que foi verossímil, que aconteceu com várias pessoas envolvidas naquele projeto, faz um tratamento nesse conteúdo, deixa ele mais digestivo e transforma ele numa narrativa e mistura ficção e vida real. Bom, eu ouvi todo o episódio do Abuso Cast, muito interessante a discussão sobre o assunto, mas eu fiquei na dúvida, como é que é a linguagem do filme que deu origem a escrita? É em prosa, é em verso? Fiquei na dúvida. Eles produziram um estilo O Alto da Compadecida, que é um Alto da Compadecida, pra mim, é uma obra assim fantástica. Entendi. O conteúdo desse filme, ele tem muita cara do Thiago Mena, que é um cara que ele transita muito entre a poesia e a prosa, entre a poesia, a rima e a ciência, porque antes de tudo ele é um cientista. Então, assim, se você prestar atenção no conteúdo do enredo, os textos do filme, tem hora que está falando cientificamente sobre um assunto e tem hora que está trazendo lá uma pegada da Compadecida, né? Então, assim, foi uma brincadeira mesmo. Ele jogou conteúdos em rima no meio de um conteúdo denso, que era para quebrar a seriedade da coisa, dolorimento. Isso tem muito a ver com ele. Porque se dependesse de mim, só ia ter rima e poesia lá dentro. Assim, esses dois projetos realmente necessários, são assuntos assim sérios que a gente precisa saber lidar e discutir, né, a forma correta de tratar, porque infelizmente é um crime, né, que acontece em todos os lugares. Sim. E assim, só voltando agora, você falar um pouco da sua bibliografia. Você também participou do segundo festival de poesia falada em Palmas, né, realizado pela Fundação Cultural. Sim. Como foi participar desse festival? Como é que foi? Teve apresentação mesmo? E assim... Não, pode falar, depois eu faço mais perguntas. Participar desse festival foi uma coisa assim. Eu sempre fui uma pessoa que escreve, mas eu não sou uma pessoa do palco. Então, assim, se me põe na frente do palco, eu desmonto. E eu tinha acabado de escrever esse texto, Por Causa da Modernagem, e eu tinha na época eu estava muito dentro do teatro, através de dois amigos, que é a Dani Rosante e o Lucas Justino, que eles são os atores. Então, assim, eu estava empolgada porque eu estava ali envolvida com aquele pessoal, e aí eu falei, nossa, eu posso escrever texto e esse pessoal vai dar vida para esses textos para mim, já que eles têm a habilidade de se mostrar. Eu pensava assim. Aí eu escrevi esse texto e um dia liguei para a Dani e falei, Dani, eu fiz um texto ontem à noite, eu posso ler ele para você? E aí ela disse, pode. E aí eu fui lendo o texto para ela, e quando eu terminei de ler o texto, ela tinha um personagem para esse texto. Ela falou, nossa, isso é um velho rabugento, um ranzinza. Eu vou chamar ele de Seu Vardeci. E aí, a partir desse acolhimento, aí já veio esses dois eventos, que foi esse festival, e na sequência teve outro festival que foi do Sesc, e a gente também escreveu eles. Então, assim, meu papel foi escrever. O que veio depois aí foi através dos meus amigos que sentiram no coração e sentiram que o texto tinha potencial e botaram ele para a vida, para a plateia, entendeu? Quando eu li, ao contrário da sua amiga, quando eu li esse texto, não sei, a impressão que eu senti é que era uma voz feminina, era uma senhora. Eu não sei, eu lembrei muito da minha mãe. Eu vi a minha mãe no personagem, tipo assim, não agora, eu vi a minha mãe no futuro. Porque minha mãe chegou aqui em Pium quando ainda era muito mato, assim, não tinha essa estrutura que o Pium tem agora, né? Sim. E eu vi ela, digamos, daqui uns 10 anos, falando, quando eu cheguei aqui, não tinha isso. Toda vez, quando eu paro pra ler, eu vejo a imagem da minha mãe. Entendi. Não, mas é assim mesmo, eu acho que cada um vê aquilo que tem dentro de si, né? Bom,
eu acredito que ela tenha visto um homem porque faz parte da memória dela de alguma referência masculina, né? Eu não sei, quando eu escrevi esse texto eu lembrei de mim mesma. Por exemplo, tem uma parte no texto que fala dos meninos que pendurava na janela de qualquer casa por causa da televisão. Isso é a minha história, eu vivi isso. Eu pendurava na janela do vizinho para assistir a novela ali de bicando pela janela porque eu não tinha televisão em casa. Lá em casa era a mesma história, a gente apanhou uma vez, só uma vez. A gente apanhou uma vez porque a gente ficou emendando o jornal e a novela a gente continuou assistindo, né? Uhum. Aí quando a gente voltou pra casa, minha mãe tava lá esperando nós com um cinto na mão. E eram mais ou menos uns 6 que tava na fila. Sim. Sorte que eu não fui o primeiro e quando chegou na minha vez, já tava um pouco mais cansada. A lapada foi mais branda. Mas assim, você também enviou seu texto por segunda recriação Jovem Estrela, que aconteceu, né, ano passado. E esse ano vai acontecer no dia 3 de agosto, de setembro, aqui em Pium, né? Sim. A sua poesia, o seu texto, o poema, foi lido pela professora Marisete e foi a abertura do segundo recriação. Sim. Assim, e como você se sentiu tendo novamente, o terceiro evento que o seu texto tem destaque? Sim. Assim, deve ser muito gratificante, né? Você produzir e escrever e saber que aquele texto toca o coração das pessoas e tem essas interpretações diferentes. Sim. É gostoso, assim, porque por mais que a gente tenha... Eu sempre tive muita timidez de me mostrar, muita insegurança. E quando esse texto chega para mim, porque eu acho que a poesia, quando ela acontece, ela não eu não sinto que seja um mérito meu, é quase como se descesse uma entidade de algum lugar e eu só fosse canal para isso, né? Assim, sem parecer falsa modéstia, porque realmente quando vem... Hoje eu leio esse texto e falo, nossa, eu fiz esse texto, meu Deus, eu fiz esse texto. Quando as pessoas começam a ler e gostam, a gente sente uma sensação gostosa. Não tem vaidade no mundo que resista. Bom, gente, hoje, digamos, de todos os episódios, hoje o podcast é bem diferente, tá? Porque a gente teve que mudar de cenário, que está acontecendo uma construção lá na rua e a gente teve que mudar, tá? Bom, a Joelene é uma companheira, faz muito tempo que eu conheço ela foi minha professora. Quando eu estava ainda, digamos, no ensino fundamental, lá na terceira série, que antes era a terceira série. Professora de reforço, né? Pois é, professora de reforço, uma pessoa fantástica. Depois vocês podem pesquisar sobre ela, tá? Amigo da leitura? Era amigos da leitura? Era, eu acho que era uma coisa do tipo, assim. Isso, lembro. E assim, está sendo muito, muito gratificante receber você aqui. Quando eu fiz o convite, eu falei, tomara que ela venha aqui no Pium, que a gente possa gravar pessoalmente. Sim. Sim, porque a outra ideia é gravar por áudio, mas aí perde toda essa personalidade. Perde todo esse calor humano que é importante na conversa, né? O olho no olho. Sim. E assim, eu só quero, desde já quero agradecer a presença, tá bom? Bom, agora vamos falar então sobre Por Causa da Modernagem, esse texto. Espero que depois vocês tenham acesso. Você publicou ele em algum lugar para as pessoas poderem esse ter acesso na íntegra? Esse texto, ele está publicado, ele está numa revista. Quando eu comecei a perceber a aceitação dele, eu comecei a sentir mais confiança. Falei, nossa, eu vou colocar esse texto onde tiver oportunidade. Aí teve um edital aberto para uma revista eletrônica de uma editora, assim, uma coisa assim, ligada à arte lá do Paraná. E aí eu inscrevi. E ela foi aceita. Ele está hoje nessa revista, ela chama a revista Cena 1. Ele está publicado lá. Cena 1. Cena 1, H-U-M. Cena 1. Então vamos falar um pouco sobre esse texto. Bom, é um texto lindo, espero que todos tenham curiosidade de ler, é fantástico. E a gente vai dar um pouco de spoiler sobre o texto, tá? Bom, no decorrer da leitura do texto eu encontrei, eu não sei se eu posso usar a palavra coloquialismo. Acho que cabe. Cabe, totalmente. Né? Porque o texto não é meu, eu não vou falar que o texto...
Não vai ser eu. Mas eu achei assim, como uma pessoa leiga, como um público, como um leitor, é um texto assim que faz você pensar, tá? Eu gostei bastante. Eu queria que você explicasse alguns termos que eu encontrei no texto, que eu demorei um pouco para entender. Tá. Outros eu entendi, mas eu sei que algumas pessoas não vão entender, tá? O título do texto é Por Causa da Modernagem, tá, gente? Depois vocês pesquisam no Google. Bom, fiote de rio. Eu fiquei pensando o que seria fiote de rio, mas aí depois eu consegui descobrir. Uhum. Queria que você explicasse o que seria o fiote de rio pra gente. É um filhote. Esse texto ele tem toda uma base da linguagem que a gente usa na roça. E aí quando a gente passa, cresce, vai para a vida, conhece, por exemplo, um grande rio no meu conceito é o Rio Tocantins. Então aquela fonte, aquele corguinho lá da infância, ele vira um rio pequenininho, um fiote de rio. E o que seria zóio? O zóio, oi. Na roça a gente fala o oi da pessoa, né? A gente não fala olho. E aí o zóio é uma variação desse oi, né? O zóio. E o que seria o bichinho? Na verdade, o oi é um e o zóio é dois. E o que seria o bichinho nascia zarolho? O bichinho nascia zarolho o estrabismo. Acho que hoje chama... Como é que chama? Zanoio. Zanoio. Aqui ainda chama zanoio. Aí tem uma variação que é o zaroio. Tá. E esse iPhoneamento? iPhone, a gente está na época do iPhone. O iPhoneamento é uma adaptação da linguagem para rima. iPhoneamento. Agora, uma das partes que eu fiquei rindo bastante foi quando eu li. É porque meu filho curte também, aí quando eu li eu lembrei, tá? Uma galinha azul truquês que canta e engana vocês, virou Yaya da TV. Galinha pintadinha, né? A galinha pintadinha. Na época que eu escrevi esse texto, a galinha pintadinha estava no auge, assim. Acho que toda casa, não tinha mais TV Globinho. Não, a galinha pintadinha, ela é um dos vídeos mais vistos no YouTube. Pois é. Todos, assim, de todos é galinha pintadinha. Exatamente. E assim, outro quadrinho interessante é que a Netflix anunciou que o catálogo Galinha Pintadinha ia sair do catálogo da Netflix, né? Os vídeos. Teve uma chuva de reclamações dos pais. Não, ou seja, é uma canção de não deixaram, a Galinha Pintadinha não saiu. Pra vocês verem a força dessa galinha pintadinha. A galinha azul truquês. Muito bom. E eu queria que você lesse a última estrofe do seu texto, só pra gente curtir um pouco na sua voz, na sua interpretação. Tá bom. Há 30 anos atrás, nesse pedaço de chão, não tinha cidade, tecnologia, eletricidade. Mas a gente se via, seu doutor, a gente se via de verdade. Mas aí, esses tecnologistas, esse tal de iPhoneamento fez acabar o amor. Seja com quem for, com as mulheres, com os fios e até com os nossos compadres. Quem vê essa cidade não dá nem para imaginar. Cada um foi pro seu ninho, que eu chego até a sentir saudade. Bom, obrigado. Para vocês sentirem um gostinho do texto, tá, gente? Da poesia, muito... Quem quiser ler ele completo, basta procurar Por Causa da Modernagem, revista Cena 1. Cena normal, 1HUM. E agora vamos falar um pouco sobre a literatura tocantinense. Bom, meu conhecimento sobre a literatura tocantinense é bem raso, vou falar a verdade. E eu tenho poucos. Mas assim, pelo pouco que eu pesquisei, eu fiquei
Sim. Primeiro de descobrir que a gente tem Aham. 5 escolas da literatura aqui. No Tocantins. No Tocantins. Eu não sei Palmas. nenhum, hein? Esse é o terreno que... A gente tem lá do Tocantins mesmo, do A gente não tá estado. gravando ainda de verdade, não, né? Já tá gravando? Não, mas pode tomar Mentira, café. não, você disse que era Não, é um tô tratando ensaio. como ensaio. É um ensaio. Ah, Não, tá. pode tomar água sim, mas é um ensaio. Ah, tá. Bom, a gente tem a Tocantinense, Aham. que é do estado mesmo. Sim. A gente tem a de Palmas. A gente tem a de Araguaína, Gurupi. Ah, você tá falando da academia É, Tocantinense. a academia. Ah, Eu tá. confundi, gente, tá vendo? É porque a pessoa realmente não sabe. Quer mais café? Quero, por favor. E assim, eu falei, nossa, gente, a gente tem. Tem sim. A gente tem. Só que não é. Essas academias, elas são ainda muito naquela pegada de. Sabe, um grupo. Vou falar em off isso aqui. E aí a gente não fica sabendo que existe. Ligando na câmera novamente. Quando eu leio, assim, eu primeiro descobri que eu não sabia realmente que tinha essas academias aqui no Tocantins, eu acho fantástico. Sim, eu sinto que a nossa literatura, não só do Tocantins, ainda ela não tem aquele espaço, principalmente a literatura da região norte. Porque tudo é tratado como se fosse algo místico, como se fosse algo... Eles levam muito pro lado da religião, do proibido. E isso acaba, digamos, afastando os leitores. Eu não posso ler sobre isso porque envolve tal religião. Quando eu pesquisei sobre a literatura tocantinense, eu senti falta de tocantinenses presentes nas academias. Entendi. Nome de tocantinenses mesmo. Eu vi muitas pessoas que estão aqui, digamos, há 5 anos, que veio de outro estado, que veio com outra bagagem, com outra cultura, com outras histórias, que eu acho que não pode contar sobre o que a gente vive, sobre tocantinenses mesmo. Porque uma coisa é você olhar de fora uma história, outra coisa é você viver, entendeu? E essa questão aí do lugar de fala, que eu tenho muito cuidado em relação a isso, de não invadir o lugar do outro. Tipo assim, você não tem bagagem para criticar uma obra, entendeu? Sim. Eu senti muito isso quando eu li. Inclusive a UFT, ela publicou em 2016, não, 2015, um box sobre literatura tocantinense. Adivinha quantos tocantinenses estão nesse box? Não sei. Esse faz parte da Academia Tocantinense de Letras. Entendi. Ou seja, acho que seria interessante dar mais espaço para os tocantinenses. Mas também tem uma coisa, assim, Tocantins é de quê? De 89, né? Não, é mais recente. Não, Tocantins. é 89 mesmo. 89, é mais novo do que eu, o estado. Então, assim, se a gente está pensando em academias que juntam mais senhores mais de idade, vai demorar ainda uns 30 anos para os tocantinenses estarem ocupando cadeiras mesmo. Porque, assim, raramente você vê. A única pessoa jovem que eu vi na ocasião que eu fui era ele até é um político em Palmas, chamaria Homem, acho que na ocasião ele devia ter uns 30 e poucos anos. Mas eu acredito que, além de gostar muito de literatura, ele esteja ligado a famílias que têm força nesse meio lá. Entendeu? Bom, pois é, quando eu pesquisei, eu achei interessante, assim, achei fantástico também pelo fato de a gente ter, né, 5 escolas, academias. Olha o leigo falando novamente. Hoje a gente tem 5 academias, né, assim, pelo estado tão novo também. Sim. Mas essa representatividade ainda eu sinto que está faltando. Eu acho que está desenvolvendo aos poucos, assim. Acho que também falta
Eu tô falando no achismo, tá, Antônio? Porque eu não sou tão de dentro dessas áreas, assim, de dizer que eu participo, eu Mas sou a uma gente pessoa tá da gaveta. A gente está dando nossa opinião aqui. Isso não quer dizer, pessoal, não quer dizer que eu estou falando a verdade, é que a verdade me pertence. Eu estou só apresentando o meu ponto de vista e o que eu sinto. Sim, eu entendi. Mas o que eu queria dizer, assim, é que eu tenho essa impressão que falta uma ação planejada, realmente planejada. Para onde que estamos indo? Será que a gente está pensando enquanto grupo de uma classe de escritores, vamos dizer assim? Será que a gente está pensando e trabalhando planejadamente para daqui 40 anos ter tocantinenses ocupando esses lugares? Ou a gente está ali só amaciando o próprio ego porque estou na academia tal? Entendeu? A impressão que eu tenho é essa, mas é a impressão de quem está de fora. Eu não estou dentro, então eu não tenho esse lugar de fala também. Não, mas é importante a comunidade participar, né? Porque a gente não sabe o que calado quer. Sabe mesmo? Mas assim, agora a gente vai para outro momento desse nosso podcast. Bate-papo. Desse bate-papo. Que é um momento cerrado. Bom, o momento cerrado é para a gente poder falar um pouco sobre algumas curiosidades, tá? E porque também o Cerrado é o tema do terceiro Recreação Jovem Estrela, que vai acontecer agora, dia 3 de agosto, setembro. Depois de agosto eu sempre me perco, gente. Acho que você deve achar o ano grande demais, né? Eu acho. Não, é porque meu aniversário é até em agosto. suficiente. Meu aniversário é em agosto, para mim o ano acabou. Tô só esperando a data de comemorar meu aniversário. Só. A propósito, que dia é? Dia 8 de agosto. Ah, foi um leonino. Sou leonino. Ah, legal. É um dos signos mais fofos e mais amáveis que tem no mundo. Bom, Depois de câncer. Eu li pouco sobre câncer, eu não posso falar. Bom, não é uma informação legal, pessoal, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês, tá? O desmatamento no Cerrado aumentou 7,9% entre agosto de 2020 e julho de 2021, alcançando a marca de 8.531 km². A cifra, que corresponde a uma área do equivalente a 7 vezes a cidade do Rio de Janeiro, é a maior desde 2015. Desde que Bolsonaro assumiu a presidência, a devastação do Cerrado aumentou 17%. Bom, infelizmente as nossas florestas, todo o nosso bioma, ele tem sofrido com o aumento do desmatamento. Uma das principais causas geralmente é para a produção, para aumentar a produção de alimentos, a produção agropecuária. E assim, infelizmente, o Cerrado, ele tem sofrido bastante e as pessoas não dão valor para o Cerrado. O que você tem a falar assim, sobre o Cerrado? Você já escreveu alguma coisa sobre o Cerrado? Já? Então compartilha com a gente. Eu tive um insight, assim, de que eu queria, porque eu sou bem saudosista. Eu gosto de coisas antigas e eu gosto da ideia. Eu sempre tenho umas ideias de, vamos resgatar isso. Aí eu falei, nossa, eu queria escrever uma coleção de cordel que contasse a história dos bichos do Cerrado. Porque quando eu era criança, não tinha umas figurinhas de chiclete que tinha os bichos do Cerrado? E aí eu falei, nossa, eu quero criar alguma coisa assim que venha trazendo uma história de bicho tal. Aí quando eu tenho uma ideia, eu fico muito empolgada. Aí quando eu tive essa ideia, eu escrevi um cordelzinho na linguagem infantil, contando a história do urubu e da ema. É um cordelzinho, eu posso até te mandar ele depois, porque ele é bem bonitinho e ele é muito na linguagem para criança. Dessa ideia inteira, que era para criar uma coleção de 12 unidades com a história de 12 bichos do Cerrado, eu escrevi um e parei. Escrevi, desenhei, ele está todo manuscrito, os desenhos estão prontos, o texto está pronto,
Só tá no jeito de fazer ele virar um livrinho mesmo, entendeu? Eu vou te mostrar, que eu acho que pode ter um potencial de uso isso. Muito bom. Bom, agora a gente vai para Fugindo do Tema, que é um quadro. Bom, é um quadro surpresa. A gente não espera as reações mais positivas, tá? Tá. Você pode falar o que vier na sua cabeça, tá? Tá bom. Pode fazer o que vier na sua cabeça. Que é Fugindo do Tema. Eu vou ler um texto aqui e assim, depois eu vou fazer alguma pergunta. Tá. Joãozinho entra correndo na cozinha e fala: Mamãe, acredita que me chamaram de mentiroso na escola? A mãe olha para o menino e diz surpresa: Fica quieto, menino, você ainda nem está na escola. Qual a minha reação? Eu não sei. Bom, eu lembrei. Essa piada é muito intelectual pra mim. Eu tô aqui. Peraí. Não, a gente... Me chamou de mentiroso na escola. Fica quieta, você ainda nem entrou na escola. A gente... É justamente isso, a gente não tá... A gente tá pegando, tá selecionando alguns textos. Uhum. E, assim, cada entrevistado a gente deixa pra fazer a sua análise do texto. Pode rir, pode criticar, mas, assim, o objetivo é quebrar um pouco a conversa e tentar aproveitar, né? O melhor da vida, que é sorrir. Agora, voltando ao tema. Então, escrever é uma forma de se expressar, né? Através da poesia, do poema, de um conto e um texto. E, assim, o que a gente pode fazer para melhorar o mundo usando, através dessa arte? E, assim, como a gente pode incentivar os alunos, as crianças, os adolescentes a também escreverem? Qual seria a forma que a gente pode, assim, ajudar eles a incentivar, a desenvolver essa arte? Entendi. Antônio, eu escrevo recente, assim, não faz muitos anos que eu escrevo. E aí eu entrei na faculdade, comecei a ter muitos problemas na faculdade. E, paralelo a isso, eu comecei a escrever. E depois comecei a fazer terapia, comecei a cuidar de mim. E a escrita sempre aparecia como uma ferramenta. Então, assim, mas eu escuto muito isso. Eu vou escrever sobre o quê? Qualquer coisa, amigo. Nossa, meu dia foi ruim. Escreve. Você não quer que ninguém veja isso? Queima no final do dia. Inclusive, isso é terapia. É terapia. Não tenho nada, tenho. Tô grata pelo quê? Tô grata por tal e tal coisa. Escreve. É que nem bula de remédio. Você só escreve e deixa acontecer. Eu acho que a escrita, ela tem essa força nesse sentido, sabe? Porque a escrita está em todos os lugares na nossa vida. E como é que a gente pode incentivar as crianças, essas novas pessoas, a gostar de escrever? Antes de tudo, começar a presentear com bloquinhos, caderninhos bonitinhos ali na primeira infância. E escrever, né? Porque a criança tem que ver. Se você começa a fazer, a criança vai vendo e vai... E eu acho, então, que seria interessante já incentivar desde o início mesmo também, né? Sim. Bom, obrigado novamente, tá? Por ter aceitado o convite, por estar participando desse projeto com a gente. E, assim, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a Joelene, é só vocês acessarem o Instagram, @umajoelene. E não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar nosso podcast. Piumcast, o nosso podcast. Bom, o meu Insta e o meu Facebook é Antônio.Carvalho. O meu TikTok é Antônio Pium. Obrigado novamente. Espero que todos tenham gostado desse podcast, desse bate-papo, Piumcast, o nosso podcast. Bom, e até logo. Obrigadão. Eu quem agradeço. Você acabou de ouvir Piumcast, o nosso podcast.